Agora, do lado da economia, um outro ponto importante por aqui, que tem sido destacado hoje pelos jornais, é a crise da Grécia, que voltou à tona, porque o governo ontem anunciou, o governo grego de Atenas anunciou que não vai ampliar mais o pacote de austeridades imposto pela União Europeia e o FMI como parte do socorro financeiro que as entidades apresentaram ao país. Já são 7 anos de arroxo agressivo na Grécia e também nesta terça-feira o governo local confirmou que o PIB grego sofreu mais uma retração no último trimestre de 2016 de 0,4%, o que foi até uma surpresa porque o país vinha de uma recuperação, no trimestre anterior tinha registrado 0,9% de crescimento, então mostra que a situação lá segue extremamente instável. O governo de extrema esquerda do país, liderado por Alexis Tsipras, que já teve de ceder, né, uma vez, para não quebrar, para não levar o país à falência, afirmou que o limite de arroxo, né, o limite do sacrifício já foi atingido e que agora é preciso reestruturar essa dívida. E o interessante é que até o FMI concorda com ele. O Fundo Monetário Internacional afirmou que não vai mais ser parceiro da União Europeia na gestão dessa crise se os europeus não reestruturarem essa dívida, né? não derem perdão em alguma parte dela. É mais ou menos aquela história, né? Quando o sujeito pega o crédito, fica sem pagar há muitos anos, a dívida fica impagável e aí o banco acaba aceitando qualquer valor para resolver o problema. A Europa não está querendo fazer isso, a Alemanha principalmente, porque tem eleições neste ano, Thiago. Ô Ulisses, você quer falar, professor? Não, assim como tem eleição na França, né, em que essa questão vai estar presente também, e outro dia eu vi na entrevista da candidata Marine Le Pen, ela é contra, se ela ganhar, ela sai da zona do euro, né? A grande questão é o seguinte, alguns achavam, tem uma visão muito ingênua, me parece, que era fundamental a união dos países em blocos, tal. Isso é uma bobagem, A grande questão é que uma coisa é união comercial, outra coisa é uma união monetária e mais ainda uma união política. A criação do euro foi uma tragédia para Portugal, Espanha, Itália, Grécia, uma tragédia, porque quem determinou o ritmo foi a Alemanha. Ou seja, esses países perderam a possibilidade de estabelecer uma política monetária própria. O que está acontecendo é o seguinte, o euro foi um erro, um grave erro. Hoje tem muita gente na área, os europeus, de uma discussão que tem na Europa, dizendo, olha, foi um erro, uma coisa era a união comercial. Outra coisa é você ter uma união... E pior, tinha aqueles que falavam em Estados Unidos e Europa, achando isso impossível. É aquela visão idílica de conto de fada, da Cinderela. A política não é assim, a economia não é assim. E as contradições entre esses países também não. Ou seja, a Grécia fraudou a contabilidade nacional, terrível, fez tudo. Não tem conserto a Grécia. Agora, se ela fosse sozinha, ela podia desvalorizar a moeda, se ela tivesse a moeda própria e por aí vai. Porém, a questão agora é outra. Ela está na zona do euro. Então, não tem saída. E isso vai jogar água no moinho daqueles que são contra a União Europeia. Né? Mas é mais um teste para a União Europeia, não é, Ulisses? Porque essa política de austeridade excessiva, ela está sendo questionada em todos os países e tem efeitos nessa mudança do tom político nos vários países também. Porque mesmo com toda a austeridade que foi imposta às várias economias, eles não conseguiram garantir um ritmo razoável de crescimento. A Europa continua com essa dificuldade de crescer, de gerar empregos, de melhorar a qualidade de vida da população. E aí a cobrança vem através da política, né? Esses resultados não apareceram nem na Grécia, nem em Portugal. A Espanha lentamente vem se recuperando, mas ainda assim tem um índice de desemprego lá por volta de 18%, e, por incrível que pareça, o governo Trump, que costuma fazer declarações que pegam mal ao redor do mundo, fez há alguns dias uma avaliação que muita gente concordou aqui na Europa, que o euro, hoje, ele vive um momento de subvalorização, né? Mais ou menos como a moeda chinesa, e que isso beneficia muito a Alemanha, que é o grande exportador do continente, né? Então, mais que a Alemanha, competitiva, né? Exatamente, ela se beneficia muito de uma moeda que, se, por exemplo, fosse o marco alemão hoje, teria uma força muito maior e que dificultaria essas exportações da Alemanha. Agora, é claro que o país também tem o bônus, mas tem o ônus disso, que a Alemanha, a gente não pode esquecer, tem financiado essas dívidas também dos países mais pobres do bloco, como Portugal, Espanha, mas principalmente Portugal, Itália e Grécia. Então, é uma situação realmente muito contraditória em que a Alemanha, sem dúvida, ganha muito com essa moeda, mas também tem uma conta para pagar aí no final das contas.